IAT vai pagar imposto? Agro vai ter tratamento especial? E como fica o imposto sobre a blusinha que eu comprei na Shein? Saiu o rascunho do grupo de trabalho da reforma tributária que já está chegando. Vamos aproveitar a presença de um especialista aqui para entender melhor o que vem por aí. Vamos lá, Sofia. Eu vou aproveitar aí as suas duas primeiras questões, tá? Para falar sobre reforma tributária. Tem um caso curioso, no final dos anos 80, início dos anos 90, uma das coisas que eles falavam que faria o país ficar rico, um país pobre ficar rico, é dar isenções, reduzir a carga tributária dos mais ricos, das empresas, porque isso estimularia o país a se desenvolver, a crescer, a ganhar a tal da produtividade, palavra mágica, né? E veja só, Sofia, no Brasil, a gente foi mais realista que o rei. A gente foi mais imperialista do que o império. E uma das leis que nós passamos em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi justamente não taxando mais os lucros e dividendos recebidos pelos sócios e acionistas de empresa. O que eu estou falando aqui, Sofia? Vamos supor que o seu pai é um bilionário, dono de uma grande empresa, tá? Ele te dá lá uma participação nessa empresa, você nunca trabalhou. Então você recebe como salário, todo mês, uma parcela de dividendos, de lucros distribuídos pela empresa. Diferente de um trabalhador que paga até 27,5% de alíquota no imposto de renda, esse cara que recebe o salário por ser sócio de uma empresa, por ter participação em uma empresa, ele não paga absolutamente nada de imposto de renda no Brasil. Só o Brasil e a Estônia, que não cobra esse tipo de tributo, que é um tributo que deveria ser usado aí, né, para avançar na justiça tributária. E no Brasil, nos anos 90, a gente levou tão a sério essas recomendações de The Economist, sendo que boa parte dos que ganham lucros e dividendos são bilionários, não só brasileiros, levamos tão a sério que a gente isentou os mais ricos, a renda dos mais ricos, que não é uma renda que vem do trabalho, do fruto do trabalho da pessoa, né? É uma renda porque você é sócio de algo. E o argumento deles é que se você é sócio de alguma coisa, se você é filho do Eike Batista, logo você deve ter muito mérito, logo você deve ser uma pessoa muito produtiva, certo? Né? Você deve ser muito competente, deve ter muita meritocracia de ser filho do Joesley Batista, de ter uma participação em uma empresa. Logo, dada essa sua grande produtividade, o Estado deveria te isentar de imposto de renda. Mas já o trabalhador da saúde, a trabalhadora da saúde, a professora, o trabalhador que constrói a casa para a gente morar, esse tipo de gente não tem produtividade. Então, taxa 27,5% logo, né? Então, é uma aberração. Então, todas as recomendações deles são interesseiras para benefício próprio. Aí eles aparecem com esse surto de altruísmo, quando dá tudo errado, falando assim, nós queremos o bem de vocês, trabalhadores improdutivos. Façam mais reformas liberalizantes, que são opostas ao que nós fazemos aqui. Sobre a reforma tributária, então, Sofia, nós temos uma carga tributária muito pior qualitativamente, pior para o povo, claro, que eu estou sempre falando pior para o povo, porque é muito bom para rico, tá? Muito mal distribuída, muito regressiva em comparação com os países centrais do imperialismo. Por quê? Porque lá, Sofia, diferente do que eles recomendaram para a gente, se a gente pega os países do OCDE, os 34 países do OCDE, você olha o retrato da carga tributária deles, como eles cobram tributos, a gente vê que boa parte da tributação, da arrecadação tributária deles, vem da renda do capital, vem do patrimônio dos mais ricos, e uma parte menor do consumo. No Brasil, é o exato oposto. Nossa carga tributária, ela incide muito sobre o consumo e muito pouco sobre os mais ricos. E aí a gente está falando, Sofia, antes de entrar no ponto diretamente, no seguinte, a gente tem duas formas de tributar, diretamente ou indiretamente. Quando eu tributo diretamente, tributo direto, por exemplo, são tributos de renda, tributo sobre patrimônio, eu consigo identificar a capacidade contributiva da pessoa, da empresa, certo? Então, eu posso cobrar um imposto de renda mais baixo
para uma pessoa que é pobre, posso cobrar um imposto de renda maior para uma pessoa que tem uma capacidade contributiva maior. Então, eu consigo identificar e cobrar um tributo condizente com a capacidade contributiva. Porém, quando eu tenho um tributo que é indireto, ou seja, que incide sobre o arroz, não importa se você é rico ou pobre, você pagará a mesma taxa. Pagou. Isso, comprou arroz, pagou. Comprei uma camisa, comprei um tênis. A tributação é a mesma. Então, isso não permite que seja feita a justiça tributária. É um tributo regressivo, por definição, a tributação indireta, tá? A tributação no consumo. E a nossa carga no consumo tributo é muito grande. Só para saber, outro dia, eu não sei em que contexto aqui no Meteoro eu falei de tributo regressivo, eu descrevi como um Robin Hood ao contrário, que tira do rico tira do pobre para dar para o rico. Eu tô certa? Eu não falei besteira? Perfeito. É uma tributação que, por exemplo, o Eike Batista vai pagar o mesmo que eu quando ele comprar um quilo de café. Perfeito? Então, você está tratando indivíduos com capacidades totalmente diferentes, uma pessoa que está passando uma situação de penúria, de miséria, da mesma forma que você está tratando um super rico. Quando você estrutura sua carga tributária em cima desse tipo de tributação, de uma tributação indireta, você faz com que a arrecadação do Estado seja concentrada na tributação no consumo, por isso que a gente tem a impressão que no Brasil a carga tributária é muito alta, isso se torna extremamente regressivo. Por quê? Na média, o Brasil e a OCDE, eles têm carga tributária parecida. O Brasil ainda está abaixo da média da OCDE. Desses 34 países ricos, se a gente tirasse a média, o Brasil estaria abaixo. Só que o Brasil, desses 34 países, ele é o que menos tributa renda e patrimônio dos mais ricos, renda do capital. Ninguém tributa tão pouco. E do outro lado, a gente é um dos que mais tributam o consumo dos mais pobres. Então, a carga tributária do Brasil, ela não é alta necessariamente, mas ela é necessariamente muito mal dividida, muito mal distribuída. Os pobres carregam nas costas a nossa carga tributária, tá? Então, uma reforma que deve ser feita no Brasil é uma reforma que inverta as coisas. Então, a gente tem que trabalhar resolvendo essa injustiça tributária. Por que um trabalhador da construção civil ele tem que pagar até 27,5%, um trabalhador da enfermagem, uma professora, um professor, por que ele paga 27,5% na última alíquota do IR? E um sócio de uma empresa, Sofia, ele paga 0%. Né? A gente tem que se perguntar, ele tem tanta meritocracia assim? O Joesley Batista, quando abriram os dados dele, né, 2017, por ali, do imposto de renda dele, ele pagava alíquota próxima a 1% de imposto de renda, porque a maior parte da renda dele vinha de lucros e dividendos, então ele não pagava IR, ele como pessoa física. Percebe isso? Que anomalia, enquanto o trabalhador já paga. Então, a reforma necessária é essa que redistribua. O que a PEC 45 e a 110, que foram aprovadas essa semana, faz? Ela não mexe nessa reestruturação da carga tributária. Ela avança na questão da simplificação da carga tributária. Então, ela basicamente, Sofia, ela pega 5 tributos que nós temos, que são esses tributos indiretos no consumo, que entram no nosso arroz e feijão, na nossa roupa, no nosso calçado. Ela pega o ISS do município, o ICMS do estado, PIS, COFINS da União e o IPI, junta tudo, cria um tributo único, tá? E padroniza isso. Tem efeitos positivos, inicialmente, desse tipo de simplificação. Um deles é que isso neutraliza a guerra fiscal que acontece no Brasil, tá? Porque ao padronizar, os estados, eles deixam de entrar em uma guerra fiscal por indústrias, e às vezes é até uma guerra fiscal com um pouco de oportunismo, né, para beneficiar o amigo, então você começa a dar muita isenção. Guerra então, fiscal seria no sentido de, assim, um estado uma indústria está entrando aqui no Brasil, um estado quer que vá para ele, outro estado quer que vá para o outro, e daí eles ficam disputando quem é que tem a menor taxa tributária. Quem vai tipo cobrar o menor ICMS. Isso, e aí todo mundo perde. Aí eu falo assim, menos a indústria. Menos a indústria. Menos o burguês.
Exatamente. Então os caras chegam e, pô, eu quero puxar uma indústria automobilística para o meu estado, então eu vou usar os benefícios fiscais para puxá-la. Só que aí o outro estado vai fazer o mesmo, então a arrecadação vai caindo. Só que ao passo que essa arrecadação vai caindo, o que os estados costumam fazer? Eles tentam aumentar a tributação do que está fora da guerra fiscal, que é o quê, basicamente? O que não dá para fugir? O que não dá para tirar de um estado e passar para outro? Por exemplo, energia elétrica, né? Não dá para você sair. Ou Telecomunicações. Seja, daí, no final das contas, quem paga somos nós. Isso, aí você vai lá, energia elétrica, combustível, telecomunicações, essas coisas eles têm que subir para manter os benefícios. Com essa reforma, a gente vai conseguir, a princípio, só que isso vai mudando nesse texto, eliminar boa parte dessa guerra fiscal, e também tem um outro mérito dessa reforma, para não falar que eu não falei de flores, que pode ter num longo prazo, muito longo prazo mesmo, quando a transição dela acabar, uma melhoria na receita dos estados mais pobres. Porque hoje a gente tem uma mistura de tributação na origem e no destino. O que isso quer dizer? Parte da tributação, uma transação entre estados, fica no estado que produziu a coisa, parte fica no estado que consumiu a coisa. Perfeito? Uhum. Só que quando eu tributo no estado que produz, no município que produz, na origem dessa produção, pode ser que seja um estado, um município, que não tenha muitas pessoas vivendo. E pode ser que ali do lado a gente tenha um município que as pessoas vivem, que as pessoas usam os serviços públicos. E o que acontece quando você tem uma tributação que fica na origem? Ela prioriza os estados e os municípios mais desenvolvidos, uma sofisticação estrutural mais adequada. Também alguns que fazem guerras fiscais muito fortes, tá? Tem prefeituras que dão... Vocês conhecem algumas prefeituras que todas as suas contas, aí os boletos lá, financeiros, aparecem no ISS dessas prefeituras que dão muitas isenções. Então, há uma concentração de receitas em quem ou faz guerra fiscal ou tem uma estrutura produtiva muito sofisticada em detrimento do destino, que é onde as pessoas vivem, consomem. Uhum. Então, quando você começa a tributar no destino, o que acontece? Você tributa aonde a pessoa vive, consome, trabalha e usa escola e usa hospital. Então, isso melhora um pouco a distribuição, tá? Uhum. Esse é um dos desafios de uma proposta de simplificação tributária, porque alguns ganham, outros perdem. Aí, por isso que tem uma regra de transição tão longa. Então, aí tem alguns aspectos positivos, tá? Iniciais. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu estava lendo sobre essa reforma aí, e eu vi uma questão lá de alíquotas diferenciadas, daí falando que alguns setores teriam alíquotas diferenciadas, pagariam menos impostos, etc. Daí citava lá algumas coisas que eu olhei e pensei, ok, faz sentido, tipo educação, saúde, mas também eu vi lá, tipo, agronegócio. Gente, eles vão querer tirar imposto do agronegócio, é isso? O agronegócio vai ser privilegiado e com menos imposto? Eu entendi direito? Boa, Sofia, eu acho que você pegou aí uma questão. Inicialmente, essa proposta, ela não permitia alíquotas diferenciadas, tá? E por que ela não permitia alíquotas diferenciadas? Justamente para evitar esse conflito. Toda hora alguém ia querer entrar na alíquota diferenciada, né? Por exemplo, hoje a cesta básica, ela tem muitos benefícios fiscais, tá? Só que a cesta básica, ela acabou ficando, o argumento deles é que ela acabou ficando muito ampla, né? Porque começa a entrar salmão, chantilly, produtos que são consumidos pelos mais ricos, que ganham incentivos na cesta básica. Então eles falaram, olha, nem a cesta básica pode ter uma alíquota diferenciada, porque senão todo mundo vai querer entrar. Uhum. Perfeito? Esse é o argumento deles. Então vamos criar uma alíquota única, uma única alíquota para todo mundo. Vai ficar na casa dos 25%, essa alíquota padrão. Esse era o argumento inicial, que durou até semana passada. Aí o Agro falou, não posso, eu sou muito importante. Aí as escolas, não, mas minha tributação vai subir, os hospitais privados, tudo privado, vai subir, e as pessoas vão pagar mais. Esses produtos são muito importantes, são essenciais para o povo. O povo mais pobre, né? Até saúde e educação tem dúvidas do quanto a gente deve dar estímulo, tá? Porque não é plano de saúde, né? Não são serviços consumidos pelos muito pobres, né? Uhum. Então, até isso eu tenho uma certa cautela, mas é até compreensível. O argumento do agro é o seguinte, esse tributo que a gente está falando é um tributo que chega na ponta para as pessoas, tá? Então, se baixar a alíquota, vai baixar a tributação na ponta, que é quando as pessoas forem consumir o produto,
e com essa queda do tributo na ponta, o preço ficaria mais barato. E aí teria uma alíquota para a produção agropecuária mais baixa do que essa alíquota padrão, tá? Então, toda a cadeia do agro teria essa alíquota e isso chegaria na ponta. Qual um problema disso imediato? Essa alíquota é mesmo para o agronegócio cheio de veneno e para a agricultura familiar. Ficou assim mesmo? Alimento é tudo alimento? Um alimento produzido pelo MST, sem veneno, por famílias pobres, é igual um alimento produzido pelo agro do Centro-Oeste? Eu não sei, eu acho que não. Então, eu também fico pensando, né? O cara que está produzindo soja para exportar vai entrar nessa alíquota diferenciada também, porque uma coisa é você me dizer, a produção de comida que vai parar na nossa mesa, outra coisa é o cara que está produzindo grão para mandar para a China, sabe? Perfeito. Não, perfeito. Isso daí, qual é o argumento deles? Que isso daí, no Brasil, a gente tem uma lei de 1996 chamada Lei Cantir. Tá? Nessa Lei Cantir, o agroexportador ele fica isento do ICMS, tá? Do tributo dos estados, porque a ideia, a alegação deles naquela época é que isso incentivava a nossa exportação, isso carrega o Brasil nas costas, o agro, né? Esses senhorizinhos do agro, tão preocupados com o povo brasileiro, eles precisavam disso. Então, desde 96, a gente já fazia isso. Então, eles alegam que essa PEC, ela permite a continuidade desse modelo que causava perdas muito grandes para estados como Minas Gerais, mineração, Rio de Janeiro, os estados produtores de primários perdem muito dinheiro por conta da Lei Cantir. Tem várias reclamações históricas o tempo todo sobre essa questão. E esse benefício para a exportação ele continua, tá? Na PEC 45 poderia ser modificado. A alegação, Sofia, é de sempre. Se não for assim, não passa, porque a bancada do agro é muito forte, tá? Então, eles querem continuar com os benefícios sempre, eles querem ter benefícios também, alegando que o preço do alimento vai ficar mais barato se eles entrarem nesses benefícios. E o que mais me incomodou nisso tudo, Sofia, é o seguinte, tá, vocês estão dando benefício para eles, mas pelo menos colocam uma alíquota para a agricultura familiar 20% mais baixa, 30% mais baixa, 50% mais baixa. Porque aí, porque a agricultura familiar ela não tem a mesma condição de competitividade que o agro para produzir arroz. Se você produz um produto de qualidade, né, talvez você tenha um custo de produção mais alto, né, porque você tem ali famílias trabalhando de forma sem colocar um monte de veneno, sem afetar a saúde do povo, produtos altamente cancerígenos, que o Bolsonaro alargou demasiadamente a lista de defensivos agrícolas, de agrotóxicos. O Brasil é um grande retrocesso que aconteceu no governo Bolsonaro. Então, produto carregado de veneno nas novas listagens do Bolsonaro, carregado de defensivos agrícolas, que fazem muito mal à saúde, eles têm que ter a mesma alíquota de um produto produzido pela agricultura familiar, como a PEC sinalizou? Eu acho que não. Tomara que o governo, que alguém escute isso daqui que a gente está falando e pense assim, vamos criar uma alíquota especial pelo menos para a agricultura familiar, a gente já está dando benefício para o grande agro, para o agronegócio, porque eles podem tudo, eles mandam no Brasil, eles são os donos daqui, e a gente sempre tem que se subordinar a eles, mas pelo menos cria uma especial para a agricultura familiar, porque senão você está tratando, novamente, Sofia, capacidades diferentes, qualidades diferentes com a mesma alíquota, o que, novamente, é regressivo, é injusto, e não podemos trabalhar com base em injustiças na tributação. Tem um imposto, Sofia, só para finalizar isso, que é uma pauta muito importante, que é o chamado imposto seletivo. Como você criou uma alíquota única, os produtos que têm uma alíquota mais alta, por exemplo, tabaco, eles caem para essa alíquota única, perfeito? Então, eles criaram o chamado imposto seletivo. Esses produtos eles vão ter uma alíquota mais alta, tá? Um imposto seletivo. Para incidir sobre esses tributos, que se fala que tem as chamadas externalidades negativas. Então, eles geram custos sociais muito altos, né? Aquele tal... Eu sei que esse termo é um pouco polêmico, mas é aquele tal imposto do pecado? Pode, sim, isso. Tá? Então você coloca o cigarro, coloca o álcool, essas coisas que é para diminuir o consumo, seria essa a ideia? Seria, mas eu sou a favor de muito além disso. Por exemplo, eu acho que veneno, ele faz mal também, veneno do agro, né? Ah, entendi. Agrotóxico botasse nesse imposto seletivo. Eu acho que deveria ser uma...
para a gente consumir produtos melhores. Então, tem muito veneno, tem que parar com isso. E eu acho que poderia ser uma bandeira da agricultura familiar, porque isso tem impactos na saúde pública. Inclusive, isso gera danos fiscais altíssimos para os estados e para os municípios, né? Nossa saúde fica muito deteriorada com o consumo de tanto veneno que eles colocam. Vamos dar prioridade para a agricultura familiar, tão atacada ideologicamente e economicamente. Tratar com a mesma tributação os dois setores é um equívoco. Vamos colocar o agrotóxico no imposto seletivo, defensivo agrícola, fazer uma tabelinha, né? O que faz muito mal, a gente faz uma tabelinha diferenciando, ó, se usar isso, vai pagar tanto. E vamos trabalhar para a gente ter uma alimentação mais saudável usando a tributária, como a gente já usa para o cigarro. Práticas de produção que sejam racistas, machistas. Então, dá para usar esse imposto seletivo para avançar e enfrentar alguns setores que geram problemas sociais gravíssimos, ambientais gravíssimos e graves danos para a saúde pública das nossas crianças, das nossas pessoas, dos nossos trabalhadores.